Andare Dev, o ser humano que ele é um tutorial humano de como você criar um jogo super legal com uma premissa interessante e enfiar na bunda. Me pediram no meu canal principal para falar do Andare Dev, mas eu não acho que a temática cabe pro meu canal principal, então vou falar aqui nesse canal porque eu acho que tem mais a ver com o tipo de conteúdo que eu tenho feito aqui. E eu sei, eu sumi. Sim, eu sumi. Gente, esse canal secundário eu não me comprometo com frequência, porque é um canal que eu tenho... Assim, gente, eu trabalho fora, eu faço um freela, então eu tenho 2 empregos remunerados. E eu crio conteúdo pro YouTube e pro TikTok, que são outros 2 empregos não remunerados. Então, no total, eu tenho 4 empregos. Então, meio que esse canal aqui fica um pouco precário de frequência de vez em quando. Mas sempre quando eu puder fazer um vídeo e tal, eu vou fazer. Porque eu gosto de trazer uns vídeos aleatórios aqui. E eu realmente queria falar desse cara, do Andare Dev, já que me pediram lá no canal principal. Eu resolvi falar aqui, porque é uma coisa assim... Eu conheci o Andare Simulator, que é o jogo que ele criou, lá por 2014, 2015, eu não lembro mais ou menos, mas eu gostei muito do jogo. Apesar de que ele sempre tem... A premissa Yandere é uma premissa um pouco questionável, porque ela abre margem para problematização, né? A gente já viu isso, por exemplo, no Mirai Nikki, que é um anime que tem uma personagem Yandere, mas se for bem feito, bem construído, pode ser uma obra incrível, como, por exemplo, Saiko no Sutoka, que é um jogo que tem essa premissa em Yandere, que ali bebeu muito da fonte de Yandere Simulator e conseguiu fazer uma parada muito legal, muito boa. O problema é que assim, Yandere Simulator tinha muito potencial de ser um jogo bom, porque o beta dele era interessante, assim. E, cara, se fosse bem elaborado as coisas paradas, dava pra criar teoria, dava pra fazer uma história maneira, dava pra trabalhar milhões e milhões de coisas em cima ali desse lance de Yandere. O problema é que o criador é um ser humano meio cagado. Supostamente meio cagado. Mas é um ser humano aí que não é uma boa pessoa. E assim, eu sabia que ele ia se meter em alguma polêmica mais grave uma hora ou outra. Pra quem não sabe, ele levou um novo exposed recentemente, no qual ele está sendo acusado de ter conversas impróprias ali com menores de idade, se é que vocês me entendem. Assim, ele é um cara que desde o início do hype de Andare Simulator, ele é questionável. Porque ele já teve inúmeras oportunidades de lançar o Andare Simulator, lançar uma coisa boa, lançar uma coisa foda, e ele sempre recusou as oportunidades, tipo, até empresas quiseram encabeçar o projeto dele e tudo, e no fim ele só usou e explorou as pessoas, porque tipo assim, ele usava pessoas pra dublar os personagens dele, pra ajudar eles ali nos design e coisas, só que ele não pagava para essas pessoas. As pessoas faziam de graça, de bom grado, porque eram fãs e queriam ver o jogo sair. E também ele tinha ali um Patreon no qual as pessoas doavam pro jogo, e ele ganhou muito dinheiro. E com o tempo ele percebeu que ele poderia ganhar dinheiro com a possibilidade de um lançamento de um jogo final e não só da versão beta, sem de fato lançar o jogo final. Então, por muitos anos, desde 2014, 2015, ele vem extorquindo e enrolando as pessoas. Essa é a verdade. Então ali você já vê que ele é um cara meio questionável nas suas atitudes, de caráter também. Porque a vida inteira ele não teve a pretensão de lançar mesmo o Yandere Simulator, porque ele viu que ele lucrava muito mais dinheiro com essa especulação da possibilidade de lançar, e ele sempre usava a justificativa de que ele queria fazer tudo sozinho, de que ele estava fazendo tudo sozinho e era por isso que ia demorar. Mas na verdade isso era só para extorquir dinheiro das pessoas e fazer as pessoas meio que criar o Yandere Simulator de graça, porque daí tinha gente ajudando ele a programar, ajudando ele com dublagem, tudo de graça, enquanto ele tinha um Patreon que
arrancava dinheiro dos fãs para investir nesse projeto. E isso é um exposed que ele levou há alguns anos atrás e que tem sido questionado pela fandom de Yandere Simulator há muitos anos, porque isso já vinha acontecendo há um bom tempo. E daí agora ele tá nesse novo lance aí de que ele anda conversando com menores de idade e tendo conversas impróprias com menores. Lembrando assim que ele é um cara de 30 e poucos anos e assim não deveria estar tendo conversas com menores de idade. Eu acho que assim, não tem problema você ser maior de idade e ter amizade com pessoas de menor, desde que você saiba filtrar o tipo de conversa que você tem com esses de menores. E assim, infelizmente, com toda essa questão que está envolvendo, é uma pena que um jogo que tenha um potencial legal esteja na mão de um babaca. É uma pena que o criador é um babaca, o caráter do criador porque assim, o jogo já poderia ser lançado, o jogo poderia ser uma franquia, e um pouco esse cara é burro, porque ele achou que ele lucraria mais enrolando para lançar o jogo. Mas na minha visão, Yandere Simulator tinha o potencial de ser tipo FNAF, de ser uma franquia tipo FNAF. Então, pode ter certeza que FNAF já lucrou muito mais do que o Yandere Dev lucrou sem lançar o jogo. Então, se ele tivesse lançado o jogo e tudo mais, e feito da forma certa, ele teria lucrado muito mais do que ele lucrou não lançando, na minha opinião, no meu ver, sabe? Então, eu achei que ele foi burro e extremamente mau caráter, porque agora é de vez que ele enterrou, né? Ele conseguiu enterrar a própria franquia, porque por mais que ele tente agora lançar o Yandere Simulator, esse jogo tá canceladíssimo, ninguém vai jogar, ninguém vai apoiar. Ele já tá perdendo, né, o apoio das pessoas, os dubladores estão se retirando do projeto, um monte de gente está se retirando do projeto. Então ele finalmente conseguiu, com o caráter dele, enterrar a própria obra. E daí isso aí é um aprendizado legal do tipo assim, não adianta você ter ideias incríveis, você produzir um conteúdo legal, você desenvolver algo legal, se você não tem caráter, né? Caráter é a base do ser humano para todos os seus projetos. A gente já viu aí, por exemplo, youtubers incríveis que faziam conteúdo legal, mas por falta de caráter perderam as oportunidades dos seus canais e tudo mais. Então não adianta, se você não tem caráter, por mais que você tenha ideias legais, que você saiba desenvolver coisas maneiras, você nunca vai muito longe da vida. Você pode até conseguir uma notoriedade, você pode até conseguir, mas você mesmo vai tirar isso de você por causa da sua falta de caráter. Então tem gente que não liga pra caráter, tem gente que acha que você ter caráter não é uma coisa relevante pra você crescer na vida, mas é. Porque uma coisa é você conseguir algo, outra coisa é você manter por muitos anos. E para manter é preciso de caráter. Então, caráter e valores são muito importantes para o ser humano, tanto no âmbito de trabalho, tanto dos lucros e tudo mais. Não ache que sem caráter você vai manter as coisas. Você pode conseguir as coisas sem caráter, mas mantê-las a longo prazo você não irá. E bom, é isso. Essa é a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo com relação ao Yandere Dev. Eu também recomendo o vídeo do Corey, que ele também se pronunciou e falou sobre isso. Eu vejo poucas pessoas falando sobre essa questão, mas ainda assim eu acho relevante. Deixa a sua opinião sobre todo esse problema aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você chegou até aqui. E eu falei que esse canal ia ser aleatório. Eu esqueci o canal que eu tava.